Bom, eu não sei. Para mim, eu nunca separei muito bem o negócio da poesia, chamada poesia séria, da poesia da canção, não. Eu acho que isso faz parte de um todo. É que é apenas uma vista, sim, é um casamento perfeito com a música, né? E ela, naturalmente, às vezes exprime sentimentos mais íntimos, uma coisa mais, esse sentimento assim, da saudade, do amor, da tristeza, da ausência e tal, tudo isso. Ou então da própria alegria, né? De uma maneira mais, digamos assim, mais intimista, né? Do que no poema. Alô? Alô? Alô, atenção. Alô? Alô? Essa é a entrevista com Johnny Alves. Entrevista com Sérgio Dia Ricardo, 21 10 de outubro de 61. de novembro. Buarque, no Entrevista dia com Ronaldo 24 de Bosco. julho. No Essa dia entrevista com 19 Elis de Regina, julho, 1967. de outubro de 68. Primeira pergunta é: você conhece alguma pergunta que será feita? Você conhece alguma Você permite que publique suas vai respostas ser feita? sobre a sua vida, uma biografia que você me marcaram a sua influência, como tem sido a sua carreira nesse sentido. Baú do Zusa. Alô, ok, então agora é no bate-papo. Alô? O ano está apenas engatinhando quando, em 2 de janeiro de 1967, o Jornal do Brasil estampa, em destaque na primeira página, a promessa de que este será o ano da prosperidade. Esta é a tentativa do primeiro presidente da ditadura civil-militar de 64, General Castelo Branco, de injetar certa dose de otimismo na população brasileira. Não sabemos se esse otimismo chegou mesmo à população. Se chegou, deve ter durado pouco, pois no mês seguinte, em fevereiro, o editorial do Jornal do Brasil critica a aprovação da Lei da Imprensa, que institucionaliza a censura a jornais, teatros, cinemas, editoras e emissoras de rádio e de televisão. No campo da música, 67 é um marco. Nesse ano acontece a Marcha contra a Guitarra Elétrica e uma das melhores safras do festival promovido pela TV Record. Ponteio, de Edu Lobo, ganha o primeiro lugar. Domingo no Parque, de Gilberto Gil, o segundo. E Roda Viva, de Chico Buarque, o terceiro. Os festivais lotam plateias por todo o país com a participação de cantores e jurados de peso. Entre o júri do Festival de Música Jovem da Bahia está o poeta Vinícius de Moraes, que naquele 2 de setembro de 1967 é entrevistado por Zusa Homem de Melo. Essa entrevista com Vinícius de Moraes, eu queria saber se você poderia me dizer rapidamente os fatos da sua vida dentro da música popular brasileira, quer dizer, mais ou menos a carreira artística dentro da música popular que você consideraria importante, os fatos. Pois não. Está no ar mais um Baú do Zusa. Hoje é a entrevista de 1967 com nada mais, nada menos que Vinícius de Moraes. Arrigo Barnabé. A entrevista é grande, é enorme. Então saiba, caro ouvinte, teremos 2 episódios com o Vinícius. Nessa primeira parte ele conta tudo, sua relação com a música desde o início, sua relação com a poesia, quando conheceu o Tom, o João Gilberto. Claro que também a vida de diplomata em Paris, ele fala do Orfeu da Conceição. Ele conta várias coisas, vocês vão ficar sabendo. Vocês vão ouvir tudo aí nessa entrevista preciosíssima que o Zusa fez. Coisa incrível isso, a gente ter acesso a esse material agora, né? Estritamente como compositor, eu comecei, devia ter o quê? Uns 15 anos. Nós tínhamos um conjunto durante o Colégio Santo Inácio, onde eu fiz minhas primeiras letras,
nós tínhamos um conjunto que tocava, era um conjunto formado por alunos do colégio e dois elementos que não pertenciam ao colégio, se não me engano, não estou bem certo. Os irmãos Paulo e Haroldo Tapajós. Eles constituíram, na ocasião, uma dupla que depois ficou famosa. E eu escrevi minhas primeiras composições musicais com eles, que foram inúmeras. E eu me lembro bem que duas dessas composições tiveram sucesso público. Era um foxtrot brasileiro chamado Louro Morena, que era cantado pela dupla, que chamava-se Os Irmãos Tapajós, e a outra era uma balada, uma abertura que chamava-se Canção da Noite. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com música, que na ocasião me pareceu astronômico. Eu acho que Louro Morena, que teve um sucesso bastante considerável, me rendeu naquela ocasião um conto de verso de direito autoral. Se por acaso amor me agarrar, quero uma loura pra namorar. Corpo bem feito, magro perfeito, e o azul do céu no olhar. Quero também que saiba dançar, que seja clara como o luar. Se isso se der, posso dizer que amo uma mulher. Ele ganhou o prêmio Felipe de Oliveira. Era um prêmio nacional de poesia. Quando tinha uns 21, 22 anos, muito moço. E ele conta que aquilo subiu a cabeça, ele começou a se achar. Aquilo me subiu um pouco a cabeça. Eu realmente fiquei me achando assim, uma espécie de gênio nacional. Não. Mas depois eu verifiquei que não era nada disso. Mas talvez pelos problemas da poesia e de começar a ser um poeta conhecido, com livro publicado e tudo isso, eu deixei de lado a canção, a composição da música popular por muito tempo. Embora, por questões de sensibilidade, realmente é que eu não tinha deixado aquilo de lado, é que aquilo tinha ficado subconscientemente guardado em mim. Mas eu era amigo de compositores, entendeu? Frequentava vários. Alberto Simões da Silva, o famoso Bororó. Ismael Silva, que foi um grande sambista tradicional, tudo isso são amigos meus, e eu nunca deixei de lado o violão. Eu me lembro que quando eu fui estudar na Universidade de Oxford, na Inglaterra, quando eu fiz um curso de literatura inglesa, o violão me acompanhou. E eu estava sempre tocando violão e mostrando lá para os ingleses as composições brasileiras, de música popular. Vinícius de Moraes e Antônio Maria. A grande amizade entre o poeta e um jornalista pernambucano que se radicou no Rio de Janeiro. E depois, com esses contatos que você fez, quando você retomou propriamente integrou-se novamente no sentido de voltar a participar efetivamente da composição de músicas populares? Isso foi na década de 50. Eu me liguei muito de amizade a Antônio Maria, um dos grandes da música popular da ocasião. Eu me liguei de grande amizade com ele. Bom, e aí ele começa a fazer letra e música, né? A mulher dele falou, por que você não faz a música também? Você faz a letra, faz a música. E ele fez um samba chamado Quando Tu Passas Por Mim. E ele diz, um samba bem característico da época. Um samba balada, com aquele leve ritmo de bolero atrás, né? Sim. Que caracterizou muito o samba canção da época. Quando tu passas por mim passam saudades cruéis, passam saudades de um tempo em que a vida eu vivia a teus pés. E ele diz que ele mostrou para o Antônio Maria gostou muito e incentivou ele a publicar, né? Aí ele, numa ida a São Paulo, ele mostrou para Aracide Almeida, que era amiga dele, né? E ela gravou, ela gostou muito e gravou. E depois Doris Monteiro gravou, né? Doris Monteiro é uma grande cantora, ali na origem da Bossa Nova, né? Cantando já de um jeito diferente, né? Como a Silvia Telles também, né? E também Doris Monteiro, atriz, né? E a Doris gravou também esse samba, e o Vinícius lembra que o arranjo, se ele não se engana, era o arranjo do Antônio Carlos Jobim, que ele ainda não conhecia direito. O
hoje nem olho pra trás quando passas por mim. E Vinícius fala também sobre o Clube da Chave, né? Um clube fechado, as pessoas iam lá, os músicos, né? Enfim, e lá você tinha um encontro desde Elisete Cardoso até Tom Jobim, João Donato, né? Johnny Alf, todo mundo passava por lá. E o Vinícius fala sobre isso. Isso eu fiquei muito animado, né? Fiquei muito animado com esse negócio todo. Nessa mesma ocasião, eu diria mais que teria sido mais em 53. Eu frequentava o Clube da Chave, foi um clube fechado. Quer dizer, era para ser fechado, era para ser um grupo de 50, né? Cada um levava sua garrafa de uísque e tal. Eu me lembro. E foi feito ali onde está a atual TV Rio. Exato. Ali no posto 6, em Copacabana. No Clube da Chave, naquela ocasião, ia quase todo mundo estar lá. Ari Barroso, Antônio Maria, Elisete Cardoso, Aracia, muito. Né? Nós ficávamos lá fazendo música, tocando violão. Eu notava aquele rapaz que tocava lá, de vez em quando, que era Antônio Carlos Jobim, né? Sim. E eu notava naquela música já algo bastante diferente, né? Ele era um pianista som da diferente. Não era pianista da casa, não. Ele ia lá também com os amigos dele, que na ocasião eram eu também pianista, João Donato, e o próprio João Gilberto. Certo. Uhum. E o Joãozinho, né? Assim que eles chamavam o João Gilberto, o Joãozinho. Joãozinho tinha sido crooner, né? Ficavam tocando juntos, né? Joãozinho. E o Tom tocava nos Inferninhos de Copacabana. Você ouviu? Ele tinha largado a arquitetura. E estava casado com o primeiro filhinho deles, se não me engano. Você ouviu? Não me lembro se Tereza, eu acho que Tereza estava esperando o primeiro filho dele, Paulinho, nessa ocasião. E ele se defendia aí tocando piano nos Inferninhos de Copacabana. E no fim da noite eles iam lá pro Clube da Chave, né? Ficavam lá tocando e tal. E depois eu travei relações com ele e nós saíamos ali pro botequim dos pescadores, chamado lá no fim da rua Nacional Copacabana, né? Ficávamos lá tomando aquela cerveja matutina, né? E batendo papo. Eles queriam saber muitas coisas da vida e de tudo, me perguntavam coisas que eu era incapaz de responder. Eles achavam que eu sabia mais do que eu sabia. E foi assim que começou a minha relação com ele. Nesse tempo eu me lembro, ele já tinha feito com o Nilton Mendonça alguns sambas, como Foi a Noite, que ele tocava de vez em quando. E outra vez, que eu não me lembro outra vez eu acho que a letra é só dele, né? Não estou certo. Foi gravado, inclusive, no nosso primeiro LP da Elisete, Canção do Amor Demais, né? Eu já achava que naquele som havia algo diferente, compreende? Aquilo talvez esteja mesmo nas raízes da bossa nova. Como posteriormente a música que fazia Johnny Alf, né? E as coisas que o Dick Farner cantava, viu? Inclusive o Lúcio Alves já tinha um som diferente, tinha uma interpretação da maneira de cantar. Entendeu? Já havia como que esses prenúncios do que ia acontecer depois, viu? E aí você intensificou a sua amizade com ele e mais... Não, aí houve justamente uma interrupção. Eu pedi posto, estava na minha ocasião de sair, como diplomata, né? E fui para Paris. E o Vinícius, quando ele vai para Paris, em 53, né? Ele se lembra que houve uma despedida para ele lá no Clube da Chave, né? Houve um beberico, Vinícius. Houve um beberico lá. E a história do Bom Dia Tristeza também é muito interessante, né? Engraçado que aqui eles não comentam nada do tal do Vinícius ter dito que São Paulo era o túmulo do samba, né? Que o Adoniran comentava isso, né? A respeito do Bom Dia Tristeza, né? Então, agora vocês vão, nesse episódio aqui do Baú do Zusa, vocês vão ficar sabendo sobre a criação do Bom Dia Tristeza, né? Esse clássico. Em Paris, eu voltei a compor sozinho. Aí eu fiz várias músicas, algumas das quais... Bom Dia Tristeza. Bom Dia Tristeza foi feito em 1953, antes da minha partida. Eu me lembro também que eu tinha feito música e letra
E encontrando Aracide Almeida no Hotel Comodoro, lá em São Paulo, é engraçado, curiosamente São Paulo está muito ligado a meus princípios, meus inícios como compositor. Porque eu me lembro que eu encontrei a Aracide Almeida no bar do Comodoro e cantei o samba para ela. Era um samba-canção muito boleirizado, assim, né? Sim. E ela gostou muito da letra, mas não gostou da música. Não, me dá essa letra e tal, viu? Eu aí dei o negócio, eu estava de partido e dei para ela, para fazer o que ela quisesse. Bom dia, tristeza, que tarde, tristeza, você veio de me ver, já estava ficando até meio triste de estar muito tempo longe de você. E ela depois deu a Dona Barbosa, né? Que fez a música que foi um dos grandes sucessos de Maísa mais tarde. Exato. Mas em Paris eu voltei a compor, cerca de 54 ou 55, não estou bem certo. Eu fiz então músicas que se tornaram um grande sucesso depois. A história toda do Orfeu da Conceição é muito interessante, sabe? Ele conta que ele estava em Niterói, na casa de um cunhado dele, e estava tendo um ensaio de escola de samba, alguma coisa assim, e ele estava lendo sobre o mito de Orfeu e Eurídice, né? A história do Orfeu descer aos infernos para trazer a Eurídice de volta, né? Que era o amor da vida dele e tudo e tal. E ele começou a imaginar esse mito, essa história acontecendo no carnaval, né? No morro. Eu comecei a escrever essa peça, ele deve ter sido assim, em princípio de 1940. E lá um dia, lendo uma mitologia francesa, numa mitologia francesa do mito do Orfeu, que eu gostava muito, que era o mito da união do poeta com o músico, né? Do poeta integral, como eu chamo, eu comecei a ouvir paralelamente, se era de madrugada, até devia ser uma, 2 horas da manhã, eu comecei a ouvir num morro ao lado, no Morro do Cavalão, uma batucada. E curiosamente as duas ideias se fundiram e comecei a helenizar a vida dos negros do morro. E de repente surgiu a ideia de fazer o Orfeu do Morro, né? É que a ideia me perseguiu e eu nessa mesma noite me lembro que escrevi todo o primeiro ato do Orfeu. Entendeu? Todo o primeiro ato da peça. É muito interessante, sabe? Interessante, é uma palavra interessante, eu uso bastante aqui nesse podcast, né? Mas enfim, não querendo me desculpar, né? Mas ela define bem muitas coisas, muito útil, não é? Bom, a princípio chamava Orfeu do Morro, né? Depois foi Orfeu da Conceição. E o Orfeu era sambista, era um músico, né? Ele diz que se engasgou para escrever o segundo ato, porque ele se recusava a fazer o inferno tradicional, o inferno convencional, né? Fazer Orfeu buscar Eurídice já morta, assassinada pelo rival de Orfeu, né? Que era Aristeu, né? E ele engasga e fica com a peça parada por um bom tempo, né? Aí ele conta que mais ou menos em 46 por aí, que ele estava no primeiro posto como diplomata em Los Angeles, veio a solução de fazer o carnaval como o inferno. E ele busca a Eurídice no carnaval, né? Ele aí busca Eurídice em todas as mulheres, praticamente. A cena se passa numa gafieira, ao contrário do filme, em que o inferno é o próprio carnaval. Né? É o carnaval de rua. E essa solução me pareceu muito boa, e aí eu fiz o segundo ato, e depois, mais tarde, quando regressei definitivamente, em 1950, perdi o terceiro ato. Perdeu? Perdi o terceiro ato. E em 1953, houve as comemorações do 4º aniversário de São Paulo, né?
E meu amigo poeta João Cabral de Melo Neto me animou muito, ele gostava muito da ideia da peça, já tinha lido os atos que tinham restado, né? Me animou muito a reescrever e mandar para o concurso que a entidade tinha promovido. Então eu fiquei animado e me lembro até que eu acabei de escrever o final da peça toda e bati a máquina no trem que me levou a São Paulo, na véspera do encerramento do concurso. Né? Foi entregue assim 5 minutos antes de se fechar as portas. A peça, como você sabe, mereceu um dos 3 primeiros prêmios, foi dividido com 2 outros teatrólogos, de maneira que foi assim, também. Eu e o meu amor, que foi-se embora me deixando tanta dor, tanta tristeza no meu pobre coração, que até jurou não me deixar, e foi-se embora para nunca mais voltar. A peça pronta e premiada, como não havia um teatro negro aqui, havia rudimentos, né? Que era o teatro de Solano Trindade, não viu? E também os esforços de Abdias do Nascimento, mas não havia nada realmente organizado, e era uma peça muito complexa para montar. Eu pus na gaveta e parti para o meu posto em Paris. E lá em Paris, então, o produtor Sacha Gordini, produtor de filmes, um produtor muito conhecido, pediu para fazer uma sinopse, que eu fiz em cerca de 15 dias, mais ou menos, um sinopse bastante completo, e ele imediatamente fechou o contrato comigo. Nesse mesmo ano, eu parti para o Château d'Eu, na Normandia, e eu escrevi nessa ocasião o primeiro tratamento do filme, quer dizer, já um roteiro de filmagem. Mas foi assim que foi. Agora, com a publicidade toda dada no Brasil ao filme, a chegada de Sacha Gordini, a ideia do filme, etc., houve uma grande cobertura jornalística em torno disso. Apareceu um capitalista que me propôs a montagem da minha peça. Aqui no Rio. E montei a peça no Teatro Municipal. Não posso esquecer do teu olhar, longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar, pra te dizer adeus. Mulher amada, destino meu é madrugada, sereno dos meus olhos já correr. Um detalhe importante, eu estou falando tudo isso sobre a peça porque quando nós começamos a organizar a produção, eu precisava de um músico para fazer as canções que já estavam mais ou menos delineadas no contexto da peça. Ocasionalmente um dia, no bar Vilarino, ali na cidade, no centro, foi lá que uma noite, conversando com o Lúcio Rangel, o crítico de música popular, eu disse a ele que eu estava precisando de um compositor jovem, uma pessoa que tivesse assim, ideias mais para frente, mais avançadas. Ele disse assim, por que você não tenta esse rapaz, o Tom de Carlos Jobim? Eu me lembrei de Tom, nosso tempo do Clube da Chave. E ele até quando eu acabei de fazer a proposição a ele, todo ele tentou, e tem dinheirinho nisso? Porque ele vivia duro, coitado, naquela vida dele de tocar em inferninho. Vivia aquela vida dele de tocar em inferninho. Eu disse, claro que tem, quer dizer, né? tem dinheiro para você aí. Vinícius de Moraes fala das primeiras composições com Tom Jobim. Era uma amizade diária, assim, eu ia para casa dele e começamos a compor juntos, né? Aí saiu Chega de Saudade. Entendeu? Fizemos o que seria historicamente o primeiro samba da Bossa Nova. Vocês fizeram uma parte, naturalmente? Isso a parte. Já tinha sido levada a peça? Já tinha. Não me lembro se a peça tinha levado, mas aí nós ficamos muito amigos e eu me lembro que quem me mostrou o samba e tinha composto o tema no violão. E aquilo me pareceu realmente, como estrutura de samba, uma novidade formidável, né? Foi, aliás, uma das letras que eu fiz que me deu uma das maiores surras da minha vida, né? Não sei, porque eu queria botar a letra bem dentro da música, sabe? Fazer um casamento quase perfeito, assim, com aquelas rimas internas todas que o samba tem. Mas finalmente ele saiu.
Mas aí eu voltei para Paris. Fiquei lá mais um ano. E uma vez ele me escreveu dizendo que Se Todos Fossem Iguais a Você tinha estourado completamente na praça. Né? As cantoras, toda a correria tremenda das cantoras para gravar. E assim, Chega de Saudade estava guardado. Chega de Saudade guardado. Guardado e uma série de outras composições guardadas. Depois, quando eu voltei, em fim de 57, nós recomeçamos a compor. Aí saiu uma infinidade de músicas, entendeu? Quer dizer, o restante das músicas que estão no nosso primeiro LP, Canção do Amor Demais, que foi gravado em 58. No long play da festa ele está se referindo à gravadora, né? Tá falando sobre a Canção do Amor Demais. No long play da festa, elas foram gravadas. Aí apareceu assim, Estrada Branca, Eu Não Existo Sem Você, Eu Sei Que Vou Te Amar. Ouviu? Enfim, todas aquelas nossas primeiras canções. Nós já estávamos conhecidos como compositores, assim. A dupla. Certo. Eu me lembro que nessa ocasião já havia assim muito chamado para nós para negócio de televisão e assim a coisa foi se organizando assim. E depois nós fizemos a seleção. Aí o Luiz de Oliveira estava como diretor artístico da Odeon, em substituição a Tom, justamente. Tom tinha sido o diretor artístico anterior a ele, né? E a Luísa, sempre muito interessado em música, né, e tal, e com um faro muito grande, lançou o LP. E também nesse LP é a primeira gravação do João Gilberto tocando violão. Ele toca em 2 faixas, Chega de Saudade Outra Vez, né? Já fazendo a coisa da bossa nova mesmo, né? Enquanto a Elisete era uma outra coisa, era um outro tipo de canto, né? E os arranjos todos do Tom Jobim, né? Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. E nesse LP, é curioso notar, aparece pela primeira vez a batida da bossa nova no samba Chega de Saudade. Mas se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Naquela ocasião, Elisete era talvez assim o que havia de mais pra frente como cantora, né? Uma vez escolhida Elisete, assim como intérprete do disco, nós ensaiamos ela profundamente. Eu me lembro muito bem. Ela passou e repassou as músicas conosco e com um sentido muito grande, assim, até de obediência ao que nós queríamos exatamente do disco, né? Eu e o Tom, Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta, caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida que morreu. E depois o Tom fez os arranjos e escolheu os instrumentistas, que eram os cobras todos da ocasião, né? Enfim, o que havia de melhor em matéria de músicos aí estava reunido. Sim. E João Gilberto no violão, né? De quem partiu a ideia de usar o João Gilberto? Foi o Tom. Foi o Tom. Sim. O Tom que usou. E João Gilberto ficou empolgadíssimo, eu me lembro dele lá durante os dias de gravação, ele empolgadíssimo. Outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou sofrer, vou chorar até você voltar.
Mas a gravação foi feita num ambiente da maior empolgação, porque realmente era uma música nova, né? E todo mundo estava entusiasmado, os músicos entusiasmados de tocar, compreende? Foi feita num ambiente formidável. Incrível, né? Esse disco, vamos dizer, é um marco, né? Do surgimento de uma nova coisa mesmo, né? Não pode mais meu coração viver assim dilacerado, crucificado a uma ilusão que é só desilusão. Bom, apareceu a batida da bossa nova, né? O pianista era o Tom? O pianista era o Tom. Apareceu a batida. O João Gilberto é a batida ainda em seu estágio mais elementar. Depois o próprio João desenvolveu, né? Mas ela aparecia, tá nítida no violão dele, viu? Vinha outra vez e chega de saudade, bem nítido, né? E outra coisa, vocês todos que estavam na gravação, quando fizeram, sentiram que essa forma nova de ritmo? Nós aí já estávamos empolgados. Já estavam? Já conhecíamos o João, já estávamos empolgados com ele, assim, e tudo. Inclusive, eu tenho 2 músicas minhas de parceria com o João, né, naquela ocasião, viu? Uma valsinha e uma outra. Mas, se ele voltar, que coisa linda, ai, que coisa louca. E a gente vai continuar com o Vinícius no próximo podcast. A gente vai ter mais um, porque a entrevista dele, além de ser extensa, ela é muito elucidativa dos rumos da música popular brasileira, sabe? Ele tem uma clareza, ele tem uma percepção assim muito inteligente do universo estético da música popular brasileira, né? Dos diversos programas que apareceram. Vocês vão ouvir isso no próximo programa, no próximo podcast. Então, meus amigos, até o próximo Baú do Zusa. Aguardo vocês. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim. Baú do Zusa é um podcast feito pelos Institutos Sarê e Galo da Manhã, lugares que trabalham pela democratização do acesso às produções culturais brasileiras. A entrevista com Vinícius de Moraes, que você acabou de ouvir, foi gravada por Zusa Homem de Melo em 2 de setembro de 1967 e é parte do acervo do Instituto Sarê. Se você se interessou por esse podcast, acesse o nosso site institutosarê.org.br. Sarê, a gente escreve Cari. Nos siga nas redes sociais e venha conhecer a sede do Instituto e a Casa do Acervo, lugares de criação e de troca de saberes. Aí eu conheci Baden, né? E no ano de 61, nós começamos a compor juntos, entendeu? Baú do Zusa é apresentado por Arrigo Barnabé. Montagem, Júlio de Paula. Narração, Ângela Fileno. Pesquisa e contextualização, Edson Natali. Masterização, Felipe Juliano. Identidade visual, Denis Araújo. Uma realização, Instituto Sarê e Instituto Galo da Manhã, 2025. Eu acho que a experiência vivida é sempre mais válida, mas a experiência pode ser subjetiva também. Pode. Eu posso escrever um poema assim, contra a guerra do Vietnã, daqui do Brasil.